Amém. Gente querida, existe no coração do homem, de um modo geral, um desejo muito grande de ser notado, de ser visto. Na verdade, mais do que isso, de ser relevante, de ser tratado como relevante, de fazer diferença no contexto em que a gente vive. A gente tem medo de passar desapercebido na história, de que nossa vida passe e simplesmente não contribua, de que nosso nome simplesmente seja esquecido pela posteridade, como gente que não fez diferença. Essa não é uma mera questão do pecado da vaidade. A gente quer, enfim, ser notado e fazer grandes coisas e está em busca disso simplesmente porque a gente é vaidoso. Não é isso. Deus criou a gente, na sua criatividade, a sua imagem e semelhança. E Ele é um Deus criador, é um Deus que faz coisas tremendas e maravilhosas. É um Deus que escreve a história da humanidade. É um Deus que age, que opera, e a gente foi feito à imagem e semelhança dEle. A gente também é chamado a fazer história. Então é natural que a gente perceba o desejo no nosso coração de realizar grandes feitos, de fazer diferença. Mais do que isso, a vocação que a gente tem para isso, para fazer história. E mais do que a vocação, o dever de fazer história. E de fato o que acontece é que a gente está fazendo história. Todos nós estamos fazendo história em alguma medida. A questão é se a gente está fazendo história, escrevendo a nossa própria história, como alguém que se deixou trabalhar por Deus, converter por Deus, santificar por Deus, transformar pelo poder do Espírito Santo, ou como gente que endureceu o seu coração. A gente pode entrar para a história como gente que decidiu servir ao reino de Deus, fazer coisas para a glória de Deus, muitas vezes anular a si próprio com vistas à glória de Deus, ou gente que vai viver uma vida ensimesmada, esquentando o banco, apático, indiferente à missão que está diante de nós. A gente pode ser gente que está fazendo história por ser gente que crê em milagres, que tem uma fé resoluta, uma fé determinada, uma fé que tem buscado a Deus com plena convicção de que Ele está governando a história, de que Ele é soberano. Ou a gente pode ficar se fazendo de vítima e culpar a Deus e culpar as pessoas pelos nossos problemas, e a nossa vida não muda coisa nenhuma. A história que a gente vai ler é a história de um jovem na Bíblia, talvez o jovem que mais se destaque no Novo Testamento. E é interessante que esse jovem não se tornou um apóstolo, ele não era profeta, esse jovem não realizou milagres, não existe relato de milagres que ele tenha realizado. Ele não escreveu nenhum dos livros do Novo Testamento, mas ele despertou em Paulo a convicção de que havia naquele jovem uma fé tamanha que faria ele ser poderosamente usado por Deus, de que ele seria usado por Deus no pastoreio da igreja dele. E esse jovem se tornou pastor da igreja de Éfeso, plantada por Paulo. E esse jovem se converteu na primeira viagem missionária de Paulo e foi levado por Paulo na sua segunda viagem, acompanhando ele na sua terceira viagem também missionária. E o nome desse jovem é Timóteo. Timóteo, então, nesse momento do texto que a gente vai ler, estava sendo chamado por Deus. E esse texto revela algumas coisas no momento do chamamento de Timóteo. Esse jovem aparentemente inexpressivo, que aparentemente não fez grandes coisas, mas que entrou para a história, e Paulo registrou 2 cartas endereçadas a ele, e Paulo tinha ele na mais alta conta, como a gente vai ver. Atos capítulo 16, vamos ler a partir do verso 1 aí. Paulo então chegou a Derbe e depois a Listra, cidade onde Timóteo vivia, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Então Paulo, na verdade, Lucas, que foi o historiador que escreveu Atos, interrompe o relato para colocar aqui um parágrafo
sobre um personagem que de repente aparece na segunda viagem missionária de Paulo e ganha relevância pela importância que ele ganhou depois, se tornando alguém usado por Deus no fortalecimento da igreja e no crescimento da igreja. A idade de Timóteo nessa ocasião não era revelada, mas em várias passagens a palavra deixa claro que ele era jovem. Assim como muitos dos que estão aqui presentes, Timóteo estava em fase de desenvolvimento, em fase de crescimento, não é? E aí, quando Atos foi escrito, talvez Timóteo não soubesse ainda que rumo sua vida ganharia. Não se saberia quem seria Timóteo depois. Não se sabia àquela altura que ele se tornaria um personagem tão relevante, importante, expressivo na igreja primitiva. Ele era apenas um jovem, como vocês que estão aqui me ouvindo essa noite. Apenas um jovem, inexpressivo, mas um jovem para quem Paulo olhou e viu nele vocação, e viu nele fé, e viu nele a diferença que a presença viva e poderosa do Espírito Santo, que a verdadeira conversão opera na vida de um jovem, com todas as suas falhas, com todas as suas fraquezas. Timóteo não tinha grandes habilidades, mas Timóteo tinha Deus. Deus estava com ele, e ele entrou para a história não por quem ele era, mas porque Deus estava com ele, e pela fé que ele tinha. E ele tinha, assim como nós, seus pontos fortes e fracos, de modo que Deus sempre vai usar pessoas cheias de fraquezas, como eu e você. Pessoas tímidas, pessoas inexpressivas, pessoas com uma série de dificuldades, origens diferentes, origens familiares, contextos que trazem na sua bagagem de vida, que muitas vezes geram complexos de inferioridade, razões pelas quais a gente pode entrar em processos depressivos, coisas assim. Gente frágil, gente vulnerável, gente que não tem em si mesmo poder, mas que Deus vai usar poderosamente. E esse era Timóteo. Então, antes de a gente começar aqui a falar sobre os problemas e os defeitos que Timóteo tinha e as suas fraquezas, eu queria que você olhasse para o lado aí, já que a gente está interagindo pouco, não é? Falasse para a pessoa: Deus está com você essa noite. Deus está com você essa noite. Não importa qual é a bagagem que você traz, não importa quais são as fraquezas que você reconhece no seu próprio caráter, na sua própria personalidade, na sua própria família, no seu próprio estado emocional, psíquico, não importa. O que vai fazer a diferença na sua vida, e você pode se tornar alguém que está escrevendo a história diante de Deus, é o fato de que Ele está com você. Ou seja, você já tem tudo o que você precisa para fazer história nesse tempo. Então, quais são algumas fraquezas, alguns pontos fracos que a gente identifica em Timóteo? Deus escreve a história através de gente fraca. Primeiro ponto fraco: Timóteo era jovem. Peraí, Jonas, mas o fato de ser jovem não é um ponto fraco, é um ponto forte. Talvez seja um ponto forte na nossa cultura, mas na nossa cultura que muita gente aí, consegue até chegar a cargos altos em empresas e tal, serem ouvidos aí na mídia por se destacarem pelos seus talentos, num contexto capitalista que a gente vive, aquela coisa toda. Muito jovens, é comum isso nos nossos dias. Mas naquela época não, no contexto de Timóteo, ser jovem era motivo de fraqueza. Era motivo de ser alguém que não era ouvido. Pra vocês terem uma ideia, por que Jesus começou o ministério dele com 30 anos? Porque ninguém era ouvido com menos de 30 anos. Porque ninguém podia ser membro, por exemplo, do Sinédrio, que era um tribunal judaico. Porque ninguém tinha expressão e relevância com menos que a cidade. Então, naquele contexto era assim que acontecia. A pessoa simplesmente não era ouvida. Suas ideias podiam ser totalmente rechaçadas. E essa característica de fraqueza de Timóteo, que provavelmente tinha menos de 30, fez com que Paulo muitas vezes reiterasse que ninguém devia desprezar a juventude de Timóteo, que ele não devia se deixar abater e abalar
por uma autoimagem de alguém que não podia ser usado por Deus, porque era alguém frágil, porque era alguém jovem, porque não sabia de coisa nenhuma, num contexto que só os mais velhos eram ouvidos. Esse era um problema. Ou seja, um problema para quem? Um problema para os homens. Não é um problema para Deus. Deus usa pessoas com as suas fraquezas, inclusive pessoas que não são ouvidas por ninguém. Ele vai usar e ele usa para a glória dele. Segunda fraqueza que Timóteo tinha, ele não fazia parte de uma família padrão. Ele não era alguém que nasceu no lar cristão ideal, com um pai e uma mãe cristãos que frequentam a igreja, que se amam, que educam seus filhos. Não. Timóteo vinha de um lar fragmentado. Seu pai era grego, sua mãe judia. Não se sabe se a essa altura o pai dele tinha morrido, se a mãe dele era viúva, ou se o pai dele simplesmente tinha se separado da mãe, o pai pagão. Fruto de uma união em que a mãe, sendo judia, sabia que diante da lei estaria transgredindo se ela casasse com um grego, e mesmo assim ela se casa com um grego. E depois que Timóteo nasce, Timóteo não é circuncidado, porque ele só foi circuncidado aqui nesse momento. Um contexto familiar muito longe de ser o ideal e o padrão ideal de Deus. E às vezes a gente fala assim, pô, esse cara e aquele cara são usados por Deus, porque olha só, a situação familiar dele é tão favorável, o cara cresceu na igreja, os pais dele são gente tão querida, tão amorosa, que tem levado a vida dele, né, de forma tão séria com Deus, não é? Olha que bênção crescer num lar assim, tão equilibrado, a gente idealiza isso. Mas a verdade é que o que Deus mostra para a gente com a vida de Timóteo é que Ele pode, quer nos usar, independente dessa bagagem que a gente traga, independente do que aconteceu no passado. E provavelmente Timóteo havia se convertido na mesma ocasião que a sua mãe e a sua avó se converteram na primeira viagem de Paulo, em que ele passou por Listra. Então ele não fazia parte de uma família padrão, mas o texto diz que ele foi instruído nas sagradas letras. Sua mãe não o circuncidou, o contexto familiar era conturbado, mas Timóteo foi instruído nas sagradas letras. Ele aprendeu o valor das sagradas letras desde cedo. Ele se apegou às sagradas letras. E isso fez toda a diferença. As sagradas letras são a revelação de Deus, é a comunicação de Deus com o homem, a presença de Deus, mais uma vez, fazendo toda a diferença na vida de Timóteo, Deus preparando ele para ser usado como alguém que escreveria história e que entraria para a história. Em terceiro lugar, Timóteo era inseguro e acanhado. Tem muitos textos que falam sobre essa característica dele, eu selecionei algumas breves passagens aqui. 2 Timóteo 2, 1, 6 e 7, Paulo diz assim: torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo estava orientando o seu tutelado, né, Timóteo, seu discípulo, dizendo assim: Timóteo, você não pode se entregar a um espírito de covardia, de timidez, de acanhamento. Você tem que dar lugar à intrepidez do Espírito Santo na sua vida, porque Deus tem uma obra na sua vida. Mas era algo que Deus estava tratando no coração de Timóteo, esse acanhamento. 1 Timóteo 4,12, muitos conhecem bem: ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Está claro lá, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Ninguém te despreze pelo fato de você ser tímido, pelo fato de você não ter uma família ideal, pelo fato de você ter tantos defeitos, tantas falhas, pelo fato de você ter um passado tenebroso. Ninguém te despreze por isso. Eu estou escrevendo uma nova história na sua vida. É isso que Deus estava falando para Timóteo. 1 Timóteo 4,14, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição da mão dos presbíteros. 2 Timóteo 1,8, não se envergonhe de testemunhar de mim, nem do Senhor. Paulo ainda sente necessidade de recomendar Timóteo à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 16,10, ele diz assim: se Timóteo for até Corinto, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês.
pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu, portanto ninguém o despreze. O tempo todo a gente vê Paulo tomando cuidado com a fragilidade de Timóteo, com a sua fraqueza, com a sua timidez, com o seu acanhamento. E o tempo todo Paulo falando: Timóteo, você é um servo de Deus. Você tem muito mais do que você imagina, você tem o próprio Deus presente, você tem uma sabedoria de alguém que cresceu ouvindo as sagradas letras, você tem um relacionamento com a palavra de Deus, você tem temor a Deus, você tem tudo que essa geração na qual você foi inserido não tem. Listra era uma cidade predominantemente romana, uma cidade pagã. E o que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, a sua conversão e a sua vida podem ser tremendamente usadas no meio da geração que você está. Você pode ser uma voz destoante. Por quê? Se Timóteo não era um cara tão expressivo, com grandes habilidades, porque ele era fiel a Deus, porque a conversão dele tinha sido genuína. Gente, nós não fazemos ideia do que Deus pode realizar através da nossa vida, se a gente de fato tem se colocado nas mãos dele, se a gente tem encarado com seriedade a nossa santificação, se a gente tem encarado com determinação a nossa preparação para a missão, se a gente tem buscado crescer no conhecimento da palavra, se a gente tem buscado se submeter a um treinamento constante, discipulado, célula, fim de semana de treinamento, leitura contínua da Bíblia, diária, jornada bíblica. A gente não faz ideia do que Deus pode e quer realizar através de nós. É isso que essa história está mostrando para a gente. Mesmo que você diga para mim: Jonatas, eu nunca vou ser um cara como Timóteo, como Paulo, como Moisés, Isaías, os apóstolos, eu não vou ser, olha eu sou tão cheio de falha. Mas o que a história está mostrando é exatamente que é gente assim que Deus usa. Moisés, diz o texto, que era pesado de língua, e Deus usou ele como o maior líder da história do povo de Israel. Isaías era um cara de boca suja, ele fala: eu sou um homem de lábios impuros, como é que o Senhor vai me usar? E o Senhor purifica os lábios dele, prepara ele para ser um dos profetas mais poderosamente usados na antiguidade. Timóteo era um jovem inexpressivo. Qual é a sua falha? Qual é a sua fraqueza? O que é que você pode dizer assim: Jonatas, Deus jamais me usaria porque eu sou assim, porque eu tenho esse defeito? E aí Deus quer que você coloque isso diante dele, porque com ele, com Deus, mesmo que a gente seja fraco, mesmo que a gente seja desprestigiado, mesmo que a gente seja acanhado, inseguro, tímido, mesmo que a gente não tenha uma família exemplar, Ele quer nos usar para escrever a história dele, da igreja dele, do povo dele. Nunca duvide disso. Deus quer te usar apesar das suas fraquezas. Mas é importante a gente também reconhecer os pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes. Todos os que estão me ouvindo aqui, hoje, têm características, virtudes, dons, capacidades que talvez ninguém mais aqui tenha. Agora, a gente pode viver anulando essas coisas, enterrando talentos, ou a gente pode, em oração, buscar em Deus o desenvolvimento desses dons e talentos para servir ao reino dele. Deus sempre prepara aqueles que Ele quer usar para escrever a história. Deus sempre prepara o coração dessas pessoas à medida que elas têm se colocado diante dele. E Ele então permite que isso seja desenvolvido para o serviço do reino dele. Talvez você olhe para si mesmo com uma visão muito negativa, sempre ressaltando só seus defeitos, suas falhas, seus erros. Mas veja as virtudes que o texto diz que Timóteo tinha, que fizeram toda a diferença. A primeira qualidade dele, verso 1, vivia lá em Listra um discípulo chamado Timóteo. Essa simples frase fez toda a diferença na história de Timóteo.
Às vezes a pessoa, quando chega na igreja, pensa assim, pô, agora eu vou fazer parte da igreja, né? A igreja é uma organização, olha que maneiro, né? Pô, uma organização que tem muita gente, várias células, ó, pô, que maneira a estrutura da igreja. Aí quando eu vou fazer algum batismo, eu gosto sempre de perguntar assim, de falar para a pessoa assim, olha, nesse momento, não é tão importante que as pessoas saibam de que igreja você é. Não é tão importante que as pessoas te conheçam como membro da igreja X ou Y. Nesse momento em que você vai se batizar, o mais importante é que seus amigos, seus parentes, as pessoas da igreja, as pessoas com quem você convive no dia a dia, seus colegas de turma, de trabalho, olhem para você e digam, olha, eu não sei de qual igreja esse cara é, essa menina é, mas eu sei de uma coisa, ele ou ela são discípulos de Jesus. Essa é uma identidade que a gente precisa ter na nossa vida, viver de tal forma que as pessoas olhem para nós e dizem assim, eu nem sei de onde esse cara é, nem sei qual é a família dele, qual é a igreja, qual é a religião, mas uma coisa eu sei, ele é de Jesus, porque ele vive conforme Jesus, ele é discípulo, ele imita Jesus, o caráter dele é santo como o de Jesus, pelo menos ele está buscando, eu vejo essa luta sincera, não é perfeito, mas é alguém que está numa busca sincera. Essa é a qualidade mais importante na vida de todo aquele que quer fazer história. Tem muita gente querendo fazer história sem ser discípulo de Jesus. Fazer história com base nas suas próprias habilidades, exibicionismo, narcisismo. Mas nós somos chamados a fazer história pela diferença que a presença de Deus faz na nossa vida. Fazer história pelo fato de que Cristo é o centro de tudo que a gente faz, e tudo que a gente faz é para a glória dEle, é como discípulo dEle, e foi assim com Timóteo, ele entrou para a história, porque era um discípulo de Jesus. Segundo ponto que Timóteo tinha, e você também talvez tenha essa noite, e você nunca se apercebeu disso, nem se toca, é que ele tinha um bom testemunho dos que moravam na área dele. Diz assim o verso 2, os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Será que você pode dizer assim essa noite, cara, Jonas, tranquilo, porque se você for lá no meu condomínio, tranquilo, o pessoal que me conhece, que convive comigo, todo mundo sabe que eu sou um discípulo. Eu dou um bom testemunho. E aí, no meio de um monte de pagão, era assim que Timóteo vivia. Será que a gente, refletindo na nossa própria vida, a gente pode falar isso? Tem muita gente que está querendo fazer diferença no mundo, né? Quer transformar o Brasil. Você entra no Twitter, você vê um monte de gente esbravejando e cheio de frases bonitas, maneiras, impactantes. Ó, que legal, o cara está transformando o mundo, postando coisa no Twitter e tal. Mas a verdade é que muitas dessas pessoas que estão tentando impactar o mundo, transformar o mundo em proporções mega, macro, não tem impactado nem transformado a realidade à sua volta. Uma vez ouvindo o missionário Ronaldo Lidório, que é uma autoridade em missões hoje no Brasil e até no mundo, e ele disse uma coisa que me marcou muito, já tem mais de 20 anos, e ele disse o seguinte, deixa eu pegar aqui, quem não é uma bênção para os de perto, nunca será uma bênção para os de longe. Não tenta, eu preciso ir para a África fazer missões, porque lá na África eu vou impactar, eu vou evangelizar, vou fazer acontecer e transformar. E ele foi missionário em Gana, na África, por quase 20 anos, na Amazônia por mais uns outros 20. Ele disse, ninguém que está querendo ir lá para longe ser bênção, se não for bênção perto, não adianta nada. Se você não está impactando seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu colega de turma, você vai para lá fazer o quê? E isso, irmãos, é extremamente confrontador para nós. Caramba, então, é bem mais difícil, né? Ser bênção para os de perto, impactar a vida deles, mostrar a diferença, um bom testemunho, um caráter cristão. Mas são esses que fazem história, esses que estão fazendo diferença na vida daqueles com quem vivem. Terceiro ponto forte de Timóteo, que talvez você tenha também. Ele soube aproveitar a influência boa da sua mãe crente. 2 Timóteo 3,15, ele fala, desde criança você conhece as Sagradas Letras,
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 1,5. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Timóteo, quando eu olho para a sua vida, e olho para sua mãe e para sua avó, o que eu vejo é você reproduzir essa qualidade de fé não fingida. É uma fé totalmente derramada no altar de Deus, é uma fé que serve a Deus de todo o coração, é uma fé de alguém que se entregou plenamente a Deus, que ama o Senhor, cuja vida orbita em torno da glória de Deus, porque eu olho para sua mãe e sua avó e vejo que você copia isso delas. Alguns aqui tiveram a bênção de crescer num lar cristão, de um pai e uma mãe zelosos. Talvez outros não. Mas ninguém aqui pode dizer que não tem boas referências. Todos nós temos boas referências de homens e mulheres que a gente pode olhar para eles, se espelhar e dizer: eu quero ser imitador dele, como ele é de Cristo. Eu quero viver tão apaixonado, entregue a Jesus, servindo ao reino, como essa pessoa, que para mim é uma influência abençoada e positiva. Essa diferença é que tem gente que vê e não faz isso, simplesmente não imita, simplesmente não busca boas referências. E a gente tem o dever de buscar referências de pessoas que inspirem a nossa fé. Timóteo fazia isso, é isso que Paulo está falando. Timóteo tinha a sabedoria de olhar as boas referências à sua volta e extrair delas e absorver delas o melhor. Por isso ele entrou para a história. Quarta razão, quarta questão positiva de Timóteo, que talvez você já tenha, senão eu e você devemos buscar. Ele se submetia a mudanças radicais em prol da missão. Diz o texto, verso 3, que Paulo circuncidou ele por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Veja bem, naquele momento, a circuncisão já não fazia sentido, porque a nova aliança já estava em vigor. Só que Timóteo se submete à circuncisão não por uma questão de aliança com Deus, mas simplesmente de adaptação com vistas à missão. Talvez o cara já jovem ter que se circuncidar sem um centro cirúrgico, com toda a asepsia que tem o centro cirúrgico hoje, passar por aquilo como forma de marcar o próprio corpo para dizer assim: eu não quero ser um problema na hora que eu for pregar para o judeu. Porque se isso é um problema, não tem problema. Se eu vou precisar me sacrificar, eu vou me sacrificar. Se eu vou precisar passar por uma coisa dolorida, difícil, eu estou disposto a isso. Porque a minha vida está girando em torno da missão. E ele se submete a isso. E às vezes a gente não quer se submeter a sacrifício nenhum. Essa palavra sacrifício é sempre muito perigosa quando a gente prega aqui e coloca ela, porque Deus não quer que a gente faça sacrifício nenhum pela nossa salvação. Então a gente tem que fazer essa ressalva aqui. Não existe sacrifício que eu e você possamos fazer da nossa própria vida para a salvação. Jesus já fez o sacrifício de uma vez por todas. Mas a missão, sim, exige de nós sacrifícios. Que a gente se negue dia a dia, tome a nossa cruz e siga Ele. Que a gente renegue certas coisas. E é isso que Timóteo fazia. Por isso ele entrou para a história. Porque ele falou: não, pode me circuncidar. Eu quero estar preparado para ir lá. Eu não estou aqui para viver em torno do meu próprio conforto, do meu próprio projeto de vida, do meu próprio bem-estar. Eu estou aqui com uma missão muito bem definida, Paulo, e eu quero participar dela. Para mim é uma honra acompanhar você nas suas viagens e ser usado para pregar o Evangelho. Às vezes Deus vai requerer de nós sacrifícios para a gente entrar para a história. Quinta característica e última dele aqui: Paulo queria ter Timóteo ao seu lado na missão. Por causa disso tudo que a gente ouviu, Paulo queria ter Timóteo ao seu lado na missão. Paulo querendo levá-lo na viagem, verso 3, Filipenses 2:22, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. 1 Timóteo 1:2, a Timóteo, meu filho verdadeiro na fé. 2 Timóteo 1:2, a Timóteo, meu amado filho.
2 Timóteo 2,1, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça. Paulo trata Timóteo como um filho, e a gente que lê Paulo e as cartas dele, a gente sabe que Paulo não era um tipo adulador, que gosta de elogiar, de fazer, né, criar um ambiente agradável. Paulo falava a verdade, e Paulo trata Timóteo como um filho. Tamanha era a admiração que ele tinha pela fé de Timóteo, não fingida. O que as pessoas talvez vissem em Timóteo, ou melhor, o que as pessoas viam em Timóteo era um jovem inexpressivo, um jovem que não faria diferença na sua geração. Mas o que Paulo via em Timóteo era um jovem cheio de potencial para ser usado por Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu estou falando para Timóteos dentro dessa sala aqui. Existem jovens aqui que talvez não deem as suas próprias biografias, as suas próprias histórias, as suas próprias vidas, ao seu próprio tempo, aos seus próprios dons, o valor que Deus dá. Há jovens que estão me ouvindo aqui que talvez não consigam enxergar o potencial que Deus colocou nos seus corações. Mas o que a história de Timóteo diz é que Deus pode ainda despertar a sua vida para você ser tremendamente usado por Ele para fazer história. Não subestime os dons que Deus te deu. Ele vê em mim e em você um grande potencial. Mas se a gente não se colocar diante dele em oração e em submissão à palavra, esses potenciais nunca vão ser conhecidos nem desenvolvidos. E, consequentemente, a gente não vai fazer história. Então, algumas aplicações aqui. Primeira, não tenha dúvida, Deus quer te usar para escrever história hoje. Na verdade, você já está escrevendo a história. A questão é se essa história que você está escrevendo vai ser uma história escrita junto com Deus, para Deus, por meio dEle, por Ele, para a glória dEle, em que Ele vai ser o centro e no final a glória vai ser dEle e você vai gozar alegria eterna na presença dEle. Ou se você está escrevendo uma história torta, uma história que despreza a palavra, uma história que não procura viver em intimidade com Deus. E pior, a história que você foi chamado a escrever não é a sua história pessoal, é a história do Gol como missão, é a história da Igreja Oceânica como base missionária que Deus colocou aqui, é a história da sua cidade, de Niterói, é a história do seu país, chamado Brasil. E se você não se abrir para aquilo que Deus quer operar na sua vida, e Deus quer operar na sua vida, não vão estar contando a sua história daqui a algum tempo, como a gente está contando a de Timóteo 2000 anos depois aqui. Deus não se importa com as suas origens, Deus não se importa com a sua idade, Deus não se importa com as suas fraquezas, nem mesmo com seus pecados. O que Ele se importa é com seu coração determinado a viver para Ele, a se entregar plenamente a Ele. Então, não tenha dúvida, Ele quer te usar para fazer história hoje. Segunda aplicação, fazemos história sempre que agimos como discípulos. Se você está agindo como discípulo de Jesus, vivendo a vida coerente com o Evangelho, você já está fazendo toda a diferença. E Deus vai usar sua vida poderosamente. Terceira, valorize um ambiente santo em que Deus te colocou. Seja a sua casa, seja a igreja, valorize as referências que Deus te deu. A sua Eunice, a sua Lloyd, as pessoas que Deus colocou à sua volta, falou, olha ali, você acha que não é possível viver uma vida plena na minha presença? Você acha que não é possível escrever história? Olha para aquele cara, olha para aquela garota. São gente que estão fazendo história, porque decidiram se entregar e são referência para você. E esteja disposto a sacrifícios, por fim. Sem abnegação, sem sacrifícios, a gente não vai fazer diferença. A gente não vai crescer tudo aquilo que a gente foi chamado a crescer diante de Deus. Nem como homens e mulheres dele, e nem enquanto missão que está aqui para evangelizar, para impactar a sua geração, para fazer diferença, para ser luz no meio das trevas. Eu queria então que você se colocasse agora em oração comigo. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí, pense na sua vida, em como você tem vivido a sua vida, e coloque diante do Senhor
seus próprios planos, os seus sonhos, aquilo que tem sido prioridade na sua vida hoje e aquilo que você sabe que Deus tem reivindicado de você, aquilo que você sabe que Deus tem requerido, que você entregue a Ele, para que a sua vida não seja uma história cheia de manchas, de máculas, de tortuosidades, mas que seja uma história belamente escrita para a glória dEle, que vai marcar e impactar a geração onde Ele te colocou, mesmo que seja uma geração pagã, uma geração indiferente a Deus. Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra que não depende de nós, não somos nós que fazemos a história, mas é a Tua presença viva e poderosa em nós, que faz toda a diferença, que pode levar o Gol, Pai, a ser uma verdadeira base missionária em ação. Que longe de se tornar um grupo de jovens alienados, reclusos nas quatro paredes da igreja local, vão ser jovens que amam pessoas, que sonham com a conversão delas, que vão até as pessoas, que testemunham do Senhor, que vivem uma vida que te glorifica, que pensam cada atitude, cada escolha, cada decisão, cada aspecto da sua rotina em termos da sua missão, em sala de aula, no ambiente de trabalho, na vida em família. Senhor querido, que Teu Espírito Santo venha nos tornar cada vez mais gente que vive em torno dessa missão, uma vida que é vivida para a glória e louvor do Teu nome. Faz assim com a gente, é o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.